Eu tenho um recadinho aqui para vocês. Se você quiser participar do Em Volta da Fogueira, contando as suas histórias, as suas experiências, você pode participar em tela dividida aqui comigo, assim a gente bate um bom papo nos bastidores, é muito divertido. Ou então você pode mandar a sua história por e-mail e eu reconto ela aqui, né? Espero que eu faça jus ao seu relato. Inclusive, essa história pode ser até anônima, caso você não queira se identificar. Então, esse foi um recadinho. É só deixar a sua intenção no e-mail que está aqui embaixo na caixinha. Carlinha, eu quero participar. Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver como, quando, ok? Então esse era o meu recadinho e vamos pro vídeo. Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu estou aqui com uma amiga minha dos palcos da vida, ó, e de longa data. A Yara, ela vai contar uma história aqui pra gente que eu, inclusive, não conheço, estou muito curiosa. Mas antes disso, eu vou deixar os meus recadinhos. Eu quero, assim, eu peço e insisto para que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, nos ajude no engajamento, tá bom? E também comente a sua opinião aqui embaixo. E aí, Yara, tudo bem? Tudo bem, Carla? Tempão, saudades. Sim. É, eu sou estreante aqui nesse processo, youtuber, assim, não tenho muitas Experiência? experiências. Então a gente Não, vai. mas fica tranquila, porque a gente está curiosa para ouvir essa história. É sobre a casa da sua avó, você comentou, né? É, isso. Minha avó morava em uma casa onde era a construção deles mesmo, e meus Nossa. avós tinham uma cultura que era bem da época mesmo de fazer sessões espíritas na casa, né? Uhum. Eles eram, assim, bem envolvidos com o princípio do espiritismo, foi bem na época que... Kardecistas, no caso. Isso, mas assim, um kardecismo meio fuçado, né? Não era uma coisa muito assim... Porque quando chegou no Brasil o espiritismo kardecista, chegou cheio de misticismo, né? Era uma coisa muito... Uhum. Não era um processo que hoje tem de um estudo aprofundado, né? Que as pessoas vão às casas espíritas para fazer um direcionamento. Era tudo muito experimental, muito empírico, né? E novo também, né? Sim, Novo. acredito, você sabe mais ou menos a idade dos seus avós, então a época foi. Ai, foi bem assim, início do século XX, assim, sabe? Era um É, processo bem de início mesmo, quando começaram os fenômenos espirituais, né? Que estudando um pouco o processo do espiritismo, a história do espiritismo, ele começou com fenômenos, né? Fenômenos de mesas sim, que giravam, de barulhos, né? Em mesas, né? Como se fossem toques, assim, né? Que a pessoa estivesse tocando, batendo numa porta, era um número de toques, eram comunicações, assim, por letras, né? E assim, tinham pessoas que ficavam envolvidas, diziam-se que eram espíritos que se comunicavam através delas. E a minha mãe era bem pequena nessa época, ela era muito pequena, e ela tinha
a mediunidade, ela tem ainda, né, mas nunca teve interesse em fazer nenhum trabalho com essa mediunidade, ela sempre teve muito medo porque ela via, ela, ela conseguia ver esses seres que se apresentavam Uhum. ali nessa mesa, né, nesse lugar onde meus avós se reuniam. E eles sempre buscavam, assim, tinha alguém que benzia, eles iam, tinha alguém que fazia cura, eles iam, eles viajavam de trem, sabe, atrás, sempre de coisas assim místicas, né, de seres assim que executavam milagres, que faziam processos de cura. E aí eles faziam essas reuniões na casa deles, e sempre eram nas casas as primeiras reuniões, né? Meus avós eram portugueses, esse meu avô era português mesmo, veio com 19 anos de Portugal, e a minha avó, eles eram famílias judaico-cristãs, assim, eles cristãos novos, né? Tinham Sim. costumes judeus, e então, como eles eram parentes, casaram, primos distantes, casaram entre si, e a minha mãe foi adotada por eles com 1 ano de idade. E nesse convívio todo, o desenvolvimento ali da casa era sempre com pessoas chegando, pessoas saindo. Meu avô tinha a porta da casa sempre muito aberta, porque ele era negociante, né? Ele vendia madeira para dormente de trilhos de trem, para fogão a lenha, bem uma época bem assim remota, né? E aí eles pararam um pouco de fazer esse tipo de fenômeno depois de um tempo, pararam, minha mãe parou de ver, mas ela via muito olhos assim vermelhos num armazenzinho que eles tinham no fundo do quintal. Isso assustava muito ela. Ela via as aparições que se apresentavam na mesa de reunião. Ela conseguia ver a estrutura dessa aparição, como se fosse uma holografia, assim, para ela, sabe? Olha, perfeitinho, né? Isso, ela conseguia ver, e os espíritos que se comunicavam ali diziam para ela que ela estava realmente vendo, mas isso sempre causou muito medo, né? Pânico mesmo. Ela chegava a, a, a não conseguir dormir, sabe? Que Tinha idade ela sonho. tinha nessa época? Ela era bem pequena. Ela devia ter uns 4, 5 anos de idade, porque eram lembranças muito remotas que ela conta para mim, né? E aí isso foi se perdendo, meus avós, né, foram não fazendo mais essas reuniões, e de acordo com os estudos que eu fiz, né, no espiritismo, quando você faz reuniões, é como se você abrisse uma porta, você abrisse um portal para Sim. esses seres, né? E aí esses seres começaram a querer manifestações, e a minha família tem muito essa coisa de ver, sentir o ambiente, né, comunicação de pensamento, assim, sabe, por Uhum. telepatia, né, é uma coisa muito comum da gente ali, mas não muito aprofundado, porque é muito envolvido com o medo mesmo. Eu que fui a desbravadora, que não tive tanto Sim. medo e acabei seguindo esse percurso. E uma das minhas irmãs, a mediunidade dela, estudada pela doutrina espírita, pelo espiritismo, é uma mediunidade de efeitos físicos. Ela sempre teve, né, desde muito pequena. Então, ela conseguia, através dela, os espíritos conseguiam fazer efeitos, né, materiais. E aí ela foi morar na casa dessa minha avó, e essa minha avó, por acolher a família dela, a filha dela pequena, e a pessoa que estava com ela, na época, o companheiro dela, a minha avó se retirou da casa e foi morar na nossa casa, eu com a minha mãe e minhas irmãs, e aí ficou só essa minha outra irmã, esse companheiro dela e a filhinha dela morando lá.
Mas como eu era muito, assim, vinculada com essa casa, porque tinha um quintal maravilhoso, mangueiras, era um terreirão, assim, sabe, para brincar para criança era muito, assim, propício Uhum. de É um imaginar. paraíso. Nossa, tinha galinhas, né? Tinha muitos animais. E aí eu ia muito lá, porque para mim não era a casa da minha irmã, era a casa da minha avó, né? E eu meio Sim. que me revoltei um pouco com isso e fiquei frequentando lá. E durante esse processo de eu permanecer ali, algumas coisas começaram a acontecer. Um dia minha irmã fez uma gelatina colorida, sabe? Aquela que coloca creme de leite e tal. Sim. E assim, eu tava com muita vontade de comer, mas ela não deixou, porque, né, ela era meio controladora, eu não queria muito que a gente comesse no horário que ela determinou lá. Só que aí começou a sumir essa gelatina da geladeira e ela achando que a gente tava comendo. Começou a sumir pedaços dessa gelatina, né? E aí a gente, nossa, ninguém tá comendo essa gelatina, tá sumindo, mas ninguém tava comendo mesmo. E aí já haviam acontecido alguns sumiços de coisas na casa e apareceram em outros lugares, mas nunca tinha tido assim uma atenção para isso. Esse dia da gelatina foi muito pontual, porque aí minha mãe chegou lá e começou a duvidar. E ela falou, ai, duvido que esteja sumindo, né? Minha mãe desafiou, falou, duvido que esteja sumindo e se tiver mesmo acontecendo isso, que esse pote suma de vez da geladeira. E ele se desintegrou da geladeira, assim. Olha isso! Ninguém conseguiu achar esse pote, mas era um refratário de vidro grande, enorme, assim, sabe? Bem É aquela pesado. coisa, além de glutão, o espírito ainda levou os Tupperware, né? Embora e não devolveu. Não, ele devolveu vazio no quintal da Vazio! casa, vazio. No Apareceu no quintal da quintal. casa, apareceu lá Não no tinha quintal. outra pessoa, Yara, para ter se Olha, todas escondido as e pessoas comido que essa. não, nesse dia todas as pessoas estavam no mesmo ambiente, não tinha como. Todas as pessoas estavam no mesmo ambiente. Que E doideira! aí, a partir desse dia começaram a acontecer coisas assim muito escabrosas, né? E foi assim, é fato, eu vi, ninguém me contou, né? Eu vivenciei isso. A E aí, gente que tá, idade você tinha, mais ou ai, menos, na nessa época, época? eu devia ter uns 12, não, 12 não, eu era menor que 12. Eu devia ter uns 9, 10 anos, né? Uhum. E a gente também sabe que no espiritismo a criança entre 9 e 10 anos exala também, emana, né, éteres que esses espíritos se alimentam quando estão acontecendo, né, alguns processos, a criança se tem uma mediunidade precisa também ser resguardada para ela não sofrer tanto assédio e tal, para isso Nossa, isso me lembrou muito. Eu não sei se você conhece aquele livro Doctor Sono, que é a não. continuação do Iluminado, né? Nós temos aquele livro super famoso que virou Ai, eu nem. filme. Ai, essas coisas eu não me envolvo, não, É porque um dos meus ai, preferidos, eu assim, até morro de cuspi. medo. Nossa, eu morro de medo. E ele é a continuação do Iluminado, com o Dan, que é o personagem principal ali, né? Que o Stephen King fez. E nesse livro eram viajantes. Eu gosto muito do Dr. Sono, porque já comentei até aqui no canal, porque os vilões eles são velhinhos, aparentemente inofensivos. Sabe essa galera que viaja em motorhome pelos Estados Unidos? Eles são Uhum. um tipo, tem uma cultura ali muito característica. E na verdade, assim, eles são os vilões acima de qualquer suspeita. E eles roubavam, no caso eram vivos, né? Não estamos falando de espírito, é ficção. Ah, Mas no tá. caso, eles roubavam esse. Eles falavam que era o perfume. Quando você falou Ah, éter, né? Eles isso. roubavam o perfume através do assassinato dessas crianças. Hum, Nessa idade, que arrepio, credo. né? Então, eu tinha e por volta de uns 9 anos e meio, 10, assim. Quando tava, Uhum. eu fiquei, né, nessa época, tive a menarca, né? E então também tem uma outra exalação de éteres aí, né, na menina, que os espíritos eles ficam mais vinculados nos estudos
que eu fiz também do espiritismo, as meninas começam também a sofrer alguns assédios, né, de obsessores e tal, e aí precisam ser direcionadas para tratamentos espirituais, né, e doutrinadores, que hoje eu já não tenho muito mais afinidade com esses termos, né? Eu ando questionando bastante o processo que o espiritismo tomou hoje. E aí, Sim. E começaram a acontecer realmente alguns fenômenos que nos assustavam, porém não tínhamos como fugir, porque era o único lugar que minha irmã ela não trabalhava, e esse companheiro dela assim era um companheiro super abusivo, né, e também tinha determinados comportamentos. Depois a gente vai ver, né, os fenômenos que aconteciam com ele. E de repente, uma noite a gente estava assistindo televisão e minha sobrinha tinha um carrinho que é impulsionado pelos pés, não tem pedal, né? Era um carrinho impulsionado pelos pezinhos, e esse carrinho saiu do quarto dela. Era uma casa bem antiga, então a sala era um foco central, né? Essa sala que a gente ficava assistindo TV. Aí o quarto era bem conjugado com a sala, tinham 2 quartos, e esse quarto era o quarto da minha sobrinha, né? Uhum. E esse carrinho era um jeepzinho verde, eu até lembro da cor dele. Ele veio até o centro da sala. Ele não tinha motor, ele era impulsionado pelos pezinhos, né, da criança. Ele foi ali parar no centro da sala, todo mundo ficou se olhando, ninguém fez nada. Minha irmã acho que já estava meio que acostumada com isso, porque ela desde muito pequena presenciava situações fenomenológicas nessa casa, né? E aí, desde então, começaram a sumir objetos e aparecer em outros lugares. As portas, quando a gente estava dormindo, se abriam, e as janelas se abriam. Todo mundo dormindo, madrugada, as portas se abriam. A porta da sala, a porta da cozinha, que tinha uma tramela gigantesca de ferro, que era aquelas que, né, que você passa assim e fecha, a porta se abria. As cadeiras caíam, a gente ouvia barulho de passos, né, na casa. E o portão, quando a gente estava chegando, às vezes a gente chegava da rua à noite, era por volta de umas 8h30, 9h, era um portãozinho desses de ferro, abria-se a porta primeiro, como se a pessoa tivesse vindo receber a gente, sabe? E depois o portão abria-se. Pelo menos nós, educado, né? Tínhamos Vocês tinham um porteiro, ai meu Deus, tinha um porteiro que não precisava receber salário, quer dizer, não, alguma coisa que recebia, eu acho. Então, aí a gente entrava, não tinha o que fazer, e eu ficava muito com essa irmã, que ela era meio que uma irmã-mãe, assim, e eu gostava muito de ficar entre eles, porque a Érica, minha sobrinha, tinha brinquedos que eu não tinha, né? E eu gostava de brincar com esses brinquedos e permanecer nessa casa, que era uma casa convidativa para criança. E aí eu acabava dormindo lá, e essas coisas sumiram. Um dia pegou fogo no quarto da minha sobrinha, e começou um incêndio, um pequeno foco de incêndio em cima, né? Onde tinham fiações, assim. Mas ele foi descendo, foi queimando tudo e não teve cinzas. Nada ficou assim, não teve. Gente, mas essa casa era um poltergeist mesmo, né? Sim, foi sim. Eu ia falar justamente, bem poltergeist. Assim, esses filmes são bem realistas. É uma coisa que... E os vizinhos começaram a ficar intrigados, tudo muito acontecia ali, eles, né, foram ver esses fenômenos acontecer. Uma vez colocaram uma laranja em cima de uma prateleira, de uma cristaleira, minha avó tinha uma cristaleira maravilhosa, colocaram dentro da cristaleira e fecharam, que tinha chavinha,
E a laranja sumiu de dentro da cristaleira e foi parar próximo da mulher que estava duvidando que as coisas aconteciam. E que era a nossa vizinha de lateral, bem próxima ali. A carteira do meu cunhado sumiu do bolso dele, do bolso da calça dele. Ele estava com a calça vestida e a carteira atrás. A carteira sumiu da calça dele e foi parar embaixo do colchão da cama deles, né? E aí ele começou a ter muito pânico, assim, minha irmã começou a ficar muito assustada. E esse companheiro dela, abusivo e tal, né, era uma pessoa muito... que não tinha, assim, moralidade nenhuma, sabe? Era uma pessoa que não respeitava nada nem ninguém, né? Ele começou a ter, assim, possessões. Ele começou a ficar possuído. Então, quando ele ficava possuído, os olhos dele ficavam vidrados, assim, parecia que ele tinha usado drogas. Ele fazia uso de drogas, mas parecia que ele tinha, assim, que ia saltar da órbita mesmo, os olhos dele. Eu acho que ele era o elo mais frágil ali da corrente da casa, das pessoas que moravam ali, devido a vícios. Eu tô falando aqui de Alegre. Não, mas é isso mesmo. Eu leio muito a respeito de várias religiões, né? Mas eu não me aprofundei em nenhuma, né? Mas geralmente é o que falam, que se vê aí na literatura, a pessoa que vai ser perturbada é sempre a pessoa que tem algum problema ou com droga, ou com bebida, ou com um tipo de comportamento que parece que a vibração, você me corrige se eu estivesse falando besteira, mas parece que vibra na mesma pegada ali, entendeu? Com o que está à volta. Isso mesmo. E aí encontra, né? É o timbre, né? A vibração mesmo, a energia, processo assim, você põe o dedo na tomada, os 2 dedinhos lá, você leva um choque, né? Se você pega um fio desencapado, com certeza vai levar um choque. Então, era isso que acontecia. Ele tinha, né, esses comportamentos, né, assim, ele era uma pessoa bem, assim, bem escrota mesmo, assim, sabe? E aí ele começava a rir, sabe, do nada, e fazia, assim, movimentos como se tivesse um demônio mesmo, sabe? E o cabelo dele ficava eriçado, assim, parecia que ele tinha, sabe aquela bola que você coloca a mão e o cabelo fica eriçado? Os cabelos dele ficavam, né, eriçados assim, e ele vinha pra cima da gente, falava umas coisas estranhas assim, e dava tanto medo. E aí ele falava coisas íntimas de pensamentos das pessoas, assim, né? Eu lembro que tem um gatinho aqui fora, me ama muito. Não tem problema, é que os meus não começaram ainda. É porque ele foi de castigo. Eles têm feito coisinhas, necessidades aqui dentro. Eles estão aqui de castigo, eu tô com peninha. Enfim, desculpa. É que ele tá realmente me dando muita peninha mesmo. Vontade de acolher. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Quem sabe ele pare. Foi pra lá. Bom, e aí a minha avó rezava o Pai Nosso e tal, e ele ria. E aí a gente começou a procurar pessoas que pudessem nos ajudar a diminuir isso na casa, né, para que minha irmã pudesse permanecer na casa, continuar morando ali, e também fazer tratamentos assim de isso acabar sumindo, mas não sumia. E tinha um vizinho, sabe aqueles meninos encardidos, assim, que gostam de implicar com as meninas, que gostam de ficar fazendo, né, tacando pedra, né, xingando. Aí tinha um desses vizinhos, eu lembro, era Juninho, o nome dele, vizinho de frente,
E ele começou ali no portão da casa, bem de frente com a casa, a falar: ai, que mentira, imagina, que fantasma, nada, isso aí não existe, não, é mentira, é balela. E começou a falar coisas ali, e eu tava do lado de dentro da casa e ele do lado de fora. De repente, veio voando, assim, mas numa velocidade que uma pessoa não consegue jogar. Um banquinho de couro e madeira que a minha sobrinha tinha, de um lugar onde só havia um vitrôs, esses vitrôs que a gente abre assim de cozinha, sabe? Esses vitrôs que veio voando ali daquele corredor e bateu com muita intensidade no portão, que se tivesse acertado o menino, não sei, ele tinha acontecido alguma coisa com ele. Bateu no portão e caiu. O menino, ele já era branco, ele ficou transparente e saiu correndo e nunca mais voltou, nunca mais encheu o saco e também nunca mais, né? Ainda bem que a gente nunca mais viu a cara dele. Ele parou de encher o saco da gente, pelo menos. E eu também presenciei situações assim, um amigo do meu irmão foi nessa casa, porque meu irmão tinha vínculo também de infância com essa casa, eles moraram nessa casa quando crianças. E ele levou esse amigo para ir lá na casa, né, vivenciar o quintal. Meu irmão era bem jovem ainda, tinha 10, uns 20 e poucos anos, né? E esse amigo do meu irmão lá, eles gostavam de andar de skate na época. E aí, da cozinha da casa até o quintal, veio um prato em direção a ele. Esses pratos de sobremesa eu vi, ninguém contou. E aí eu falei, cuidado. No que eu falei, cuidado, o prato caiu antes de atingir o moço, né? Pratinho branco, não lembro até a cor do prato. E também, uma coisa que eu, assim, fico pensando, como que eles conseguem ter esse domínio das coisas, né? Dos objetos. Eu tinha, na época, não sei se você se lembra da Imobiliária São João. Sim. Eles distribuíam para as pessoas cinzeiros de cerâmica escrito Imobiliária São João, um triângulozinho assim, né, que a pessoa... Minha irmã tinha um desse cor-de-rosa na casa dela, em cima de uma prateleira lá. E aí eu fui embora. No que eu fui embora, eu percebi uma coisa estranha, né? Uma energia estranha. E eu virei, esse cinzeiro estava bem atrás de mim, assim, que eu virei, ele caiu no chão. Muitas outras coisas aconteceram, minha mãe... E ninguém nunca se machucou, porque, olha, foi tudo muito assim, passou muito perto, né? Ele, assim, não tinha, porque existe uma proteção, vamos falar assim, né? Eles não têm esse direito, né? É uma lei, né? É uma lei física mesmo, né? Eles conseguem até certo ponto, com a sua energia, mobilizar aquilo, mas eles não conseguem te causar um mal, a não ser que eles te induzam a causar esse mal, né? Sim. Uma indução telepática, uma indução, né, por processo obsessivo, vamos dizer assim, né? E assim, esse meu cunhado tinha, na época era meu cunhado, ele tinha muitas intenções, assim, quando ele estava dominado, mas como minha irmã tinha um certo domínio de si mesma, né, uma certa idoneidade, eles não conseguiam fazer nada, porque ela meio que equilibrava essas forças, né? Ela era uma guardiã, né? Vamos dizer assim, que a gente ficava no campo de força dela, né? Então, tinha muito essa relação da casa mal assombrada, né? A minha sobrinha, Érica, também, ela tem mediunidade, mas também, por conta dessas vivências, ficou bastante medo. Minha irmã virou uma fundamentalista religiosa, assim, sabe? Ela via
uma caveira. Sabe aquele penadinho no cemitério do Maurício de Souza? Não tem uma caveirinha assim, em cima da. Uhum. Que é o Cranicola? Eu adoro Turma da Mônica, que meu filho, assim, tem coleções de gibi. E ela falava que era um dia ela vendo o gibi e falou assim: ai, olha aqui o Duda. Aí minha irmã falou: Duda? Quem que é o Duda? Ah, o Duda, ele aparece na minha casa. Ela via, né? Uma caveira, ela via. E ela via Uhum. também outras coisas que é, davam muito medo. Eram formas, assim, vampirescas, né? Eles se apresentam muito de acordo com o seu próprio... aquilo que vive no seu imaginário, vamos dizer assim. Sim. Mas esses fenômenos, eles foram bem fatídicos mesmo. E a casa hoje, ela ainda existe, Ai, Ara? a casa foi demolida, não consegui. A minha irmã precisou sair. No dia que ela saiu da casa, ela recolheu as roupas da minha sobrinha num cabide e as roupas sumiram do cabide no meio do caminho, sabe? E voltaram para casa, para essa casa. Então foram coisas assim bem complicadas. E aí ela saiu dessa casa, ela teve que sair desse lugar. E eles acabaram demolindo a casa, venderam, né, o terreno e demoliram a casa. A casa não existe mais. Uhum. Hoje o que existe ali no entorno é porque é próximo da faculdade de odonto, né, da Unesp, ali de farmácia e odonto. Então tem bastante kitnet. Eles construíram A gente não comentou, mas essa casa é no interior de São Paulo, em Araraquara, isso. né? Isso mesmo. Ali próximo do cemitério, inclusive. Sim. Uma É, coisa que o pessoal romantiza muito, principalmente, é por causa da indústria mesmo, do terror, dos filmes, é que se romantiza que há um único. Como que eu posso explicar? Que há um espírito específico e que ele vai. Deixa eu só colocar um botãozinho aqui, que isso, pronto. E que ele vai assombrar pela vida inteira, uma família inteira. E na realidade, não, né? É muito cíclico isso. Pode vir acompanhando alguém que foi tomar um café na sua casa e entrou da rua. Você pode trazer quando você voltar para casa, né? Porque tem muita romantização, porque pelo que eu estudei, o pouco que eu estudei, o kardecismo, ele não foi difundido, foi difundido em vários países, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não ouve falar, que é de onde vem a grande indústria desses filmes de terror. A gente tem lá os psíquicos, a gente tem os paranormais, os demonologistas, mas não se ouve falar a palavra médium, porque tem, como a igreja era tão forte lá, não houve o desenvolvimento do espiritismo é, kardecista, como a gente conhece sim, aqui no Brasil, né? tem um seriado, não sei se você já assistiu, que chama Medium, né? Medium, sim, Que é uma paranormal, mas aí não tem relação com o isso. espiritismo. O espiritismo, a denominação espiritismo foi cunhada por Allan Kardec, né? Uhum, É uma palavra que ele criou para esse estudo, né? Ele era sim. cético também, ele tinha vários movimentos assim de ceticismo, ele não acreditava nem um pouquinho nesses fenômenos, ele achava que era ilusionismo, né? Então, quando ele começou a pesquisar, ele não tinha mediunidade, ele só conseguia através de médiums, né? Coletar isso. Ele Ele era um ninguém estudioso, né, na isso realidade. ele era pedagogo, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era pedagogo, discípulo de Pestalozzi, muito influente na França. E na França que começaram esses fenômenos realmente por ilusionistas, porque esses ilusionistas abriam também campos, né?
para esses fenômenos, e por mulheres também, que na época eram consideradas histéricas, né? Mas também tinham muito desses fenômenos espirituais. A gente vê também que esses espíritos, vamos dizer assim, têm vínculos de vidas passadas conosco, né? Alguns nos acompanham durante encarnações, né? Assim, a gente assistindo a história do Divaldo Pereira Franco, que é um espírita renomado aqui no nosso país. Ele ficou durante anos, quase 40 anos, sendo perseguido por um obsessor, e aí quando ele fez o socorro de uma alma encarnada, esse espírito viu que nessa alma encarnada tinha abrigado a alma da mãe dele, né? E aí ele perdoou, né, o Divaldo, e parou de atormentar. A perseguição. Sim, parou de perseguir. E assim, esses campos, a gente tem uma chave, né? A gente abre esse campo ou não abre, né? Só que essa chave não é muito controlável. Às vezes a gente perde um pouco a mão dessa chave, né? Eu tenho mediunidade, a minha mediunidade é de sensações, eu sinto os processos do ambiente, de telepatia também, eu consigo saber o que a pessoa está pensando, né? Às vezes é muito ruim porque a pessoa está pensando uma coisa e aí isso se confunde também com as minhas emoções, com os meus pensamentos. Então eu assim, fico no limiar da loucura. Imagino. Meio que hoje gente, eu acho que a telepatia deve ser o que mais confunde, né? Assim, dos fenômenos, não sei. Sim, eu imagino, porque porque assim, você porque nós somos sugestionáveis também, né? Não é pelo fato da pessoa ser espírita, seguir a religião, ter uma crença nisso, que ela não vai ser sugestionável. Ela também tem a possibilidade de ser sugestionável, né? Em algum momento. Isso, independente de religião. A pessoa, assim, os estudos religiosos, eles são muito limitadores, né? Mas espiritualisticamente falando, todos temos potencialidades, né, de perceber esses campos. Sim. Né? Não é uma coisa limitada a uma pessoa especificamente especial. E isso é ancestral, né? Por isso que às vezes eu tenho um pouco de assim, preguiça de algumas doutrinas, ou mesmo da palavra doutrina já me dá uma preguicinha, né? Porque eu acho que isso é inerente do ser humano, de todo o ser humano, entendeu? Vai do quanto ele dá a atenção, vai do quanto ele é sensível, vai do tanto do momento em que ele está em silêncio para perceber, talvez, para sentir, ou para até mesmo compreender, ou não compreender também, né? Tem muita gente que vê, sente, acredito eu, e não compreende, né? E aí abre uma margem para sei lá, eu acho que hoje em dia tudo é o demônio, né? Então abre uma. É verdade, abre uma margem para um monte de confusão aí que. E assim, me indigna um pouco as pessoas que conheceram, que nem essa minha irmã, hoje ela é fundamentalista. Ela é fundamentalista, porém católica, mas ela vai no tiozinho que tem premonição, sabe? Então, ela não sabe muito o que ela... mas eu acho que o ser humano é a miscelânea também das coisas. Não é tudo junto. Eu não sei, acho que depende da época que você está vivendo, depende também do tiozinho que você vai, de repente você foi lá, se sentiu bem, se sentiu acolhido, ou sei lá, obteve o que você queria ouvir muitas vezes. Eu não sei, eu acho que o ser humano é uma miscelânea. É uma bagunça. Que hora que você tenta colocar cada religião numa caixinha, é aí que vira, aí que dá merda.
da Entendeu? Não no cultura, né? sentido de falar mal da religião, mas a gente já viu aí quantas É, guerras, quantas questões que foram para âmbito político, que foram para uhum, âmbito social e econômico, e sim, assim, usando a prerrogativa da da religião, religião. né? E é perigoso você colocar a crença das pessoas em caixinhas, fechar e falar, não, é só isso aqui, ó. Se você acredita Uhum. nesse aqui, você não pode acreditar nesse e nem nesse. Não tem como, de repente você ouviu, você passou sua vida inteira ouvindo a sua avó falar de uma outra coisa, que não é aquela caixinha que você está hoje, Sim, você. Sabe, é da família, eu não sei, eu acho que às vezes até uma memória ancestral nossa. ancestral, ancestral, é isso mesmo. São processos assim arquetípicos, né, que a gente vivencia, né? Essa coisa aqui no nosso país existe muito os indígenas, né? Tem muito Sim, esse vínculo, né, com a natureza, né, com os seres da sim. natureza, né? Que é bem bonito esse processo. Nós temos Tem, também muita influência das religiões de raiz africana também, que é muito, elas são muito bonitas, é encantador, pelo eu menos gosto muito, eu eu gosto. acho, né? Hoje eu Então, tenho afinidade com a Umbanda, eu não conheço muito do Candomblé, então eu nem vou falar nada, mas eu tenho afinidade com a Umbanda, porque a Umbanda é bem próxima do Espiritismo e ela nasceu num lugar que era o Espiritismo e que já não conseguia caber mais dentro desse lugar que passou a cercar, né, os processos espirituais, e hoje é uma doutrina também um pouco castradora também, vou dizer assim, sabe? Já me senti muito mal em lugares, em centros espíritas, assim, onde eu percebi movimentos de telepatia, onde eu ficava com tanta raiva que aquilo não me pertencia, só que eu não conseguia lidar, porque as pessoas se colocam num patamar de conhecimento como se elas fossem donas da razão daquilo, né? E você vai questionar aquilo que está escrito ali, é como se você estivesse infringindo uma norma, uma regra assim que você está matando alguém, né? eu acho que como tudo no mundo, eu posso estar sendo ignorante, mas eu acho que como tudo no mundo, a religião é uma coisa que também está em constante evolução. É, Conforme o ser humano vai evoluindo, ele vai interpretando ela de uma forma diferente e, consequentemente, ela vai estar também mudando, ganhando novos contornos conforme o ser humano também vai mudando, né? é, é, e eu tive contato com muita coisa interessante, assim, e hoje eu sou professora, né, em uma escola Waldorf, que tem uma abordagem dentro da antroposofia, que é uma ciência espiritual. É uma Sim. ciência que tem os embasamentos dentro do processo da espiritualidade, né, estuda e é um engajamento que muito bonito, assim, da gente ver, e também tive contato com a Rosa Cruz através do meu irmão. Então, quanto mais a gente estuda esses processos, a gente amplia o olhar e não fica tão, né, assim, limitado, né, em demonizar, né, tudo, achar que tudo é culpa do demônio, mesmo porque se a gente for Uhum. na origem da palavra demônio, nem é isso que é pintado, né? Sim. Ai, que papo bom! Gostei também, Nós gostei. começamos Tava numa super casa é, poltergeist e já estamos nossa, aqui em várias um debate, né, divagações, num filosófico. debate. Ah, mas eu acho importante, Yara, porque às vezes as pessoas querem entender um pouquinho também da religião do outro, então é interessante isso, por questão de conhecimento, né? Sim, sim. Hoje eu não me digo espírita, porque
ser espírita hoje me causa um pouco de ojeriza, sabe? Uhum. Mas eu me digo espiritualista, mas esse espiritualista também caiu num consenso muito de, ai, num processo assim que eu ainda não tenho propriedade para falar, né, essa coisa do yoga, né, essas relações Uhum. mais. Eu tenho propriedade para falar um pouco da antroposofia, que é um Sim, caminho parecido com a Rosa Cruz, que é um caminho individual, cada um segue o seu, e é um sim, caminho, assim, da consciência, né? Não é um caminho onde você vai ingerir uma substância e ter expansão de consciência, ou não vai nenhum espírito entrar no seu corpo e te falar nada. É a sua consciência de eu, né? Porque a palavra eu é muito usada na antroposofia, que vai trazer essa presença divina, vamos dizer assim, não um divino religioso, um divino, um é processo um da essência. autoconhecimento do seu próprio divino, mais ou Sim, menos isso é, seria, né? sim, Ah, sim. Ok, meu irmão fala da centelha, né, que a gente tem, a centelha divina que cada um de nós temos, né, que, que foi banalizado pelas religiões e que o Cristo tentou trazer, mas aí ficou também banalizado. Tudo sim, que cai assim nas mãos humanas é um pouco, às vezes, muitas vezes banalizado, né? banalizado ou usado em benefício de De ganhos, né, alguma de políticos, né, ganhos, exato, financeiros, né, que sempre não a tem história nada a ver com uma com esse religião. processo de expansão de consciência. Eu tenho acompanhado alguns canais é, de experiência de quase morte, um canal, posso falar o nome do canal aqui? Pode. É um canal que chama Afinal, Quem Somos Nós? Que é um físico que dirige esse canal e ele faz entrevistas com pessoas que passaram por essa experiência. Tem cada relato que se fala realmente o processo é individual. Ninguém vai chegar para você e falar, não vai ter um pastor. É você e a sua consciência dentro de um todo, sabe? Não vai ter um espírito que vai te falar. Eles falam de luzes e tal, mas é tudo muito você, a sua consciência e esse todo abrangente, assim, sabe? Eu tenho. Uhum. Se você lembrar, me envia o link, que aí eu deixo aqui no box de informações essa Uhum, sim. indicação, porque se o pessoal ficar curioso, é só visitar, né? É muito interessante esse canal, é bem sério, idôneo, assim, eu acompanho eles já faz uns anos, já uns 2, 3 anos, acho que eu acompanho esse canal, não sei, nem lembro mais. Todo sábado eu vou lá e é, é assim, que religioso. Entendi. Ai, olha, eu queria te agradecer pela sua conversa. Que pena que a casa não existe mais, Não, porque não eu tem fiquei dúvida. curiosa. Eu posso Queria dar uma enviar algumas olhada. fotos, Hoje em talvez. dia dava até para fazer uma grana com isso, porque temos Isso. mod, né? Temos modismos com esse tipo de assunto aqui no Brasil. Não, Eu já vi anúncios de casas para vender, isso é muito recente. Mas eu já vi anúncios de casa, assim, vendo casa assombrada. E hoje virou. o preço é maior, entendeu? Uhum. É porque vira um veículo né, de trabalho para Vira as pessoas. turismo, Vira. vira uma questão Vira. E turística. como Não, mas eu queria ver só por curiosidade mesmo, porque eu conheci a casa que a sua irmã morou depois, eu conheci Sim, sua casa, mas a da sim. sua avó eu nunca fui. Ai, era uma casa tão linda, eu gostava muito daquela casa. Uma pena. Eu posso mandar algumas fotos, talvez eu tenha fotos aqui. Eu vou... Ai, ficaria muito completo o vídeo, assim todo mundo vai poder imaginar com mais Sim, propriedade, assim, a história. sim, sim. Obrigada, Yara. Ah, eu que Eu queria agradeço. agradecer.
antes de você se despedir, eu queria agradecer você que está aí em casa. Se você nos acompanhou até agora, deixe seu like, compartilhe o vídeo, né? Olha só, uma pessoa maravilhosa aqui que merece. E você pode se despedir, amiga. Ai, eu agradeço, foi bom falar com você, te acompanho na rede social, gosto muito de ver, né, todo o seu trajeto, o seu percurso, né, essa, essa relação tão longe, tão perto, né, que é o virtual, né, a gente pode matar a saudade da pessoa que a gente não tem Sim, mais vínculo e sucesso aí, né, no seu canal, que, né, venham mais pessoas aí nessa questão dos mistérios da humanidade aí. Te desejo tudo de bom. Um prazer falar com você. eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, eu. Um beijo. Tchau, tchau.